Protesto de caminhoneiros retém querosene no entorno e deixa o aeroporto JK sem combustível. Dia sem impostos terá gasolina vendida a R$ 2,98. Vítima da violência, criança morre após levar tiro na cabeça. Suspeito foi preso ontem à noite em Ceilândia. Grilagem de terra, grupo que vendia lotes em Vicente Pires, iria lucrar 30 milhões com a negociação ilegal. Veja também, DF Trans cancela mais de 36 mil cartões do Passe Livre para deficientes. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Há 10 dias para o fim da campanha de vacinação contra o H1N1, apenas 50% das crianças e gestantes tomaram a vacina contra o vírus. Um alerta para o público-alvo, já que a Secretaria de Saúde registrou mais uma morte aqui no DF. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, mais uma pessoa morreu aqui no Distrito Federal por causa da gripe H1N1, totalizando 3 mortes desde o começo do ano. No total, foram confirmados 40 casos da gripe na capital. A preocupação da Secretaria de Saúde é com relação à campanha de vacinação. Até o momento, pouco mais de 520 mil pessoas foram vacinadas, o que representa 74% da meta. A cobertura é ainda menor em crianças e grávidas. Há 10 dias do fim da campanha, apenas 50% do público-alvo foi imunizado. Por enquanto, a Secretaria de Saúde não pretende prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe. 9 pessoas que faziam parte de uma quadrilha especializada em loteamento de terra pública foram presas nesta terça-feira. Entre elas, um servidor da Secretaria de Fazenda. De acordo com a polícia, o grupo iria lucrar cerca de 30 milhões de reais com as vendas irregulares. Os terrenos que estavam sendo parcelados pelos criminosos ficam na colônia agrícola 26 de setembro, perto de Vicente Pires. Segundo as investigações, um auditor fiscal tributário da Secretaria de Fazenda, identificado como Danner Rogério Moreira, recebia propina para fazer o cadastro de IPTU para os lotes irregulares. Eles praticavam a grilagem de pelo menos 10 chácaras no local. Infelizmente, nós verificamos a participação de um servidor público que auxiliava fraudulentamente no cadastro imobiliário de alguns lotes perante a Secretaria da Fazenda. Nós verificamos que esse servidor ele cobrava R$5 mil, né, para fazer o cadastro de lotes irregulares em desacordo com uma instrução normativa da própria Secretaria da Fazenda. De acordo com a polícia, a quadrilha buscava lucrar 30 milhões de reais com a venda de 500 lotes ilegais. Uma chácara seriam 50 lotes, não é isso? De 400. Cada lote ele é vendido por R$60 mil. Você faz um cálculo, multiplica, dá o quê? 3 milhões em cada chácara, não é isso? Cada chácara, a gente está falando em 10, então por isso 30 milhões, entendeu? Em nota, a Secretaria de Fazenda informou que colaborou com as investigações e que está à disposição da polícia. Ao todo, foram cumpridos 9 mandados de prisão. Os suspeitos vão responder por associação criminosa, parcelamento irregular do solo, danos ambientais e corrupção passiva. A pena pode chegar a 40 anos de prisão. O governador Hollenberg sancionou hoje um projeto de lei que endurece as penas aplicadas pela prática de maus tratos contra animais. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite. O que muda com essa proposta agora? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Antigamente não havia uma legislação que repreendesse o crime de maus tratos aos animais. Agora, além de punir o cidadão, ela pune também instituições. E aí estão previstas punições como multas, apreensão, até o fechamento de estabelecimentos. Os valores das multas, por exemplo, foram atualizadas. E agora eles ainda querem garantir o bem-estar do animal, prevendo aí nessa nova legislação. Por exemplo, se você fere ou abandona um animal, a punição agora é de 1 a 40 salários mínimos. Pesa e pesa muito no bolso. Se for uma instituição, ela pode ainda perder os benefícios fiscais concedidos pelo governo do Distrito Federal.
outra pena que vai doer muito no bolso do cidadão. Agora, se você viu algum caso de maus tratos e quer denunciar, essa denúncia pode ser feita pelo telefone 162 ou então pelo site que é o www.ouv.df.gov.br. Eu volto ao estúdio com você, Juliana, e a gente já se fala daqui a pouco. Até já. Obrigada, Rodrigo. Vai ser enterrada amanhã no cemitério de Taguatinga a criança que foi morta com um tiro na cabeça em um suposto acerto de contas em Ceilândia. O alvo era o irmão dela, um jovem de 19 anos que também foi baleado, mas não corre risco de morte. Um sorriso que foi apagado por um tiro. Maria Eduarda, de 5 anos, foi morta dentro da própria casa, na quadra 18 da expansão do Setoró. Testemunhas disseram que os tiros foram disparados por um homem que estava em um carro preto. Primeiro, ele atirou na perna do irmão da Maria Eduarda, Marcos André. A menina que estava saindo da porta de casa para pegar milho de pipoca também foi atingida pelos tiros na cabeça e no peito. A família, que preferiu não gravar entrevista, diz que a Maria Eduarda já caiu morta. O portão, a parede e a janela ficaram com marcas de tiro. Marcos André, de 19 anos, ainda está no hospital, mas, de acordo com a família, passa bem. O crime foi na noite dessa segunda-feira e a investigação sobre o caso está na 24ª Delegacia, que fica no Setoró. A Polícia Civil disse que o suspeito foi preso ontem à noite na QNO 17, em Ceilândia. O acusado já tem passagem por roubo. A arma do crime não foi encontrada e ele estava com 1 quilo de maconha. Já a Polícia Militar informou que tem feito a sua parte. Disse que fatores como educação, renda, legislação e altos índices de reincidência contribuem para o aumento da insegurança, já que 50% destes presos são soltos e voltam a cometer crimes. Inclusive, esse jovem que atirou na criança e no irmão dela já havia sido preso na última semana. A Polícia Civil divulgou imagens do suspeito de assassinar o jornalista Rubens Leal, do Correio Brasiliense. O crime aconteceu no dia 13 de maio, dentro de um motel no Núcleo Bandeirante. O suposto assassino, que deve ter entre 20 e 26 anos, estava com Rubens quando fizeram check-in no motel por volta de 8 da manhã. O jornalista foi encontrado morto no quarto e estava com o corpo marcado por facadas. O suspeito de matar o jornalista Rubens Leal está foragido. Quem reconhecer o homem que aparece no vídeo deve entrar em contato com a Polícia Civil através do telefone 197 ou pelo site pcdf.df.gov.br. A polícia ainda está à procura dos assaltantes que explodiram um cofre hoje cedo em um posto de combustíveis no Gama. Até o momento não se sabe o valor em dinheiro que foi levado pelos bandidos. A explosão foi tão forte que a tampa do cofre foi arremessada a mais de 5 metros para fora do posto. A Polícia Militar isolou a área e o esquadrão antibombas fez buscas por mais explosivos, mas nada foi encontrado. A PM informou que na hora do crime não havia nenhum funcionário, o posto estava fechado. O Detran alterou novamente o funcionamento dos semáforos do Balão de Águas Claras. Depois de inúmeras reclamações de motoristas e longos congestionamentos, os sinais passam a funcionar por 10 horas seguidas. E os que ficam na marginal da IPTG, que antes eram desligados à noite, vão ficar ligados 24 horas. O Detran decidiu que os 5 semáforos vão operar de acordo com o fluxo de carros. A maior mudança é no funcionamento dos equipamentos que ficam na marginal da EPTG. Nessa região, os 2 principais ficam ligados das 11 horas da noite até as 9h30 da manhã do dia seguinte. Já o que controla o trânsito em Araucárias vai ficar sempre ligado. Os outros 3 restantes vão funcionar como antigamente. A alteração no tempo dos semáforos veio depois dos moradores da região reclamarem do congestionamento. Nós recebemos vídeos pelo WhatsApp mostrando o problema. A fila de carros chegou dentro dos condomínios. A nossa equipe de reportagem também acompanhou o dia a dia de caos nas pistas da região. As mudanças no trânsito de Águas Claras começaram em março, com a instalação de 5 semáforos perto de um balão da Rua 37 e com a inversão parcial de sentido da Rua 36. Um homem foi preso nesta segunda-feira por manter uma plantação de maconha no sítio dele em São Sebastião.
Os pés de maconha foram encontrados pela Polícia Militar Ambiental durante um patrulhamento. No local foi apreendida ainda uma espingarda. Em depoimento, o homem tentou se justificar. Disse que cultivava os pés de maconha há cerca de 1 ano e que tudo seria usado para o próprio consumo. Apesar da queda no preço dos combustíveis anunciada hoje pela Petrobras, o presidente da estatal garante que a política de reajustes permanece. Aqui em Brasília, o protesto dos caminhoneiros contra as seguidas elevações no preço do diesel prejudicou até o funcionamento do Aeroporto Internacional de Brasília. Depois de 12 altas e apenas 2 quedas no preço da gasolina somente no mês de maio, a Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução de 2,08% no valor do combustível vendido nas refinarias. O diesel, que teve 10 altas e 5 quedas em maio, também caiu, 1,58%. Desde ontem, caminhoneiros bloqueiam estradas e protestam em diversos pontos do país contra a política de reajustes adotada pela Petrobras, que prevê alterações no valor dos combustíveis com maior frequência, inclusive diariamente. No Distrito Federal, o protesto causou o cancelamento de 3 voos que vinham para o Aeroporto Internacional de Brasília. É que os caminhões que transportam combustível dos aviões estão concentrados no entorno do DF. Apesar disso, o presidente da Petrobras diz que a política de preços adotada pela companhia não será alterada. É reconhecida que é uma consequência dos preços internacionais e do câmbio. Portanto, não houve discussão em relação à política de preço da Petrobras, que está exatamente como estava antes, portanto, sem qualquer mudança. Desde o início da política de reajustes em julho do ano passado, o preço da gasolina subiu em média 12%. O diesel e o etanol subiram 10%. O gás de cozinha foi o item que sofreu o maior impacto, subiu mais de 15% nos últimos 10 meses. E no fim do dia, a Inframérica corrigiu a informação. Disse que os 3 cancelamentos foram em Guarulhos, causados pelo mau tempo. As informações com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, que confusão, hein? Verdade. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Uma verdadeira confusão, né? A Inframérica havia informado mais cedo, né, que diante dessa incerteza de conseguir combustível na capital, 3 decolagens que passariam por Brasília foram canceladas, mas então retificou em seguida, afirmando que os cancelamentos foram causados por mau tempo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, hoje de manhã, né? Esses voos passariam em Brasília, seguiriam para Confins, em Belo Horizonte, de Congonhas, em São Paulo, e também no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Inframérica afirma que notificou as empresas aéreas e aconselhou todos os passageiros a buscarem as companhias para informações sobre os voos. A empresa informou que todos os protocolos operacionais e de segurança estão sendo seguidos de forma a evitar adversidades, né? A informação que acaba de chegar aqui da Inframérica é de que chegaram 4 caminhões agora no início da noite, cada um com a média aí de 60 mil litros de combustível aí para pelo menos amenizar aí essa situação. Além disso, as companhias aéreas estão orientando, né, os pilotos a abastecerem antes de chegar aqui em Brasília. Boa noite, Carol. Juliana, com você. Obrigada, Leandro. Boa noite. Você fica agora com o comentário de Cláudio Humberto. Olha, em Brasília, para uma reunião sobre a política criminosa de reajuste diário de preços dos combustíveis, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, se encarregou ele próprio de desmascarar a hipocrisia do governo. Ele disse que jamais se cogitou alterar essa política que pode levar à ruína não apenas taxistas, motoristas de aplicativo, caminhoneiros ou empresas transportadoras de pessoas e também de mercadorias, como também levar à ruína todo o esforço nacional para gerar empregos e renda. A Petrobras alega a cotação internacional do barril, sem levar em conta que o Brasil exporta metade da sua produção de petróleo e que, portanto, se beneficia dessa alta internacional. E que toda a composição de custos dos produtos da Petrobras é nacional, paga em reais. Está na hora de a Petrobras rasgar a máscara e demonstrar que não adotou essa política criminosa para fazer caixa e pagar outras contas, como o acordo para indenizar investidores americanos em mais de 3 bilhões de dólares, mais de 11 bilhões de reais. Boa notícia para o consumidor. Na próxima quinta-feira, 3 postos na Asa Sul, Asa Norte e Taguatinga
vão vender gasolina a R$ 2,98. A promoção é um ato pelo Dia da Liberdade de Impostos. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com mais informações. Rodrigo, o motorista vai poder encher o tanque? Juliana, o motorista que for vir até o posto só vai poder abastecer 20 litros por carro. Agora, para a gente falar um pouco mais sobre essa ação, eu estou aqui com o Rafael Paganini, ele é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem aqui do Distrito Federal. Rafael, uma boa noite para você. Como essa ação vai impactar aqui no Distrito Federal? Então, o impacto vai ser muito grande esse ano, Rodrigo. A gente está fazendo na quinta-feira mais um DLI. Então, aqui, por exemplo, o posto está vendendo combustível a R$ 4,61. No dia da ação vai ser vendido a R$ 2,98. Então, são aproximadamente 40% de impostos embutidos no preço do combustível. Esse ano a gente tem uma novidade muito grande para a população. Também vários shoppings da capital vão estar aderindo também ao DLI. Então, você vai poder ter uma experiência de compra de produtos simbolicamente sem o valor dos impostos, para você saber exatamente qual que é o impacto da tributação naquilo que você consome. Agora, essa ação esse ano tem uma importância ainda maior, né? Com a gasolina nesse preço aí. Exatamente. A gente percebe que a população está bastante receosa com relação ao valor do combustível, né? Porque o impacto do combustível nos produtos consumidos pela família é muito grande aqui no Distrito Federal. Então, a gente vai poder dar um gostinho do valor sem um imposto para a população, para que ela se conscientize que o valor dos tributos é um valor excessivo no Brasil, e a gente vê que a contrapartida em serviços do Estado à população, ela não é na mesma proporção que esse tributo é grande. E a expectativa para a ação desse ano? A expectativa é que a gente possa atingir uma grande parte da população do Distrito Federal, que participe consumindo combustível, consumindo os produtos no shopping center sem imposto, e que também se conscientize, que veja que a tributação realmente é excessiva e que passe a questionar isso. Então, se a tributação do Brasil é uma das 8 maiores do mundo, por que a contrapartida do Estado ela é tão fraca? Por que é tão frágil? Por que a saúde tem tantos problemas, a educação tem tantos problemas? Então, a gente tem que exigir que esse dinheiro seja efetivamente utilizado em prol de serviço da população, ou que senão os impostos sejam diminuídos. Muito obrigado pelas informações, Rafael. Tenha uma boa noite. Eu volto com você no estúdio, Juliana. Uma boa noite para você também. Boa noite, obrigada, Rodrigo. Adoção tardia, uma ideia que vem ganhando cada vez mais espaço entre as famílias que buscam um filho. Esses e outros assuntos fazem parte de uma exposição do Conselho Nacional de Justiça neste mês dedicado à adoção. Veja só. Basta olhar para as 20 imagens que estão espalhadas por essa sala no Conselho Nacional de Justiça e ver o quanto essas crianças foram beneficiadas pelo projeto Aconchego. A felicidade toma conta de todas as famílias. E quem adotou uma criança sabe a importância que isso tem. A gente acaba conhecendo uma pessoa a mais, acaba tendo um contato, um convívio. Então, quer dizer, não só a pessoa que ganha, mas a família toda que ganha. Então, eu acho que para mim é isso que é o valor da adoção. O Aconchego é um programa que existe há 20 anos e é voltado principalmente para a adoção tardia, quando jovens com idades um pouco mais avançadas são acolhidos por uma nova família. A administradora do grupo ressalta que ainda há muitas crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos à espera de um lar. A gente está aqui para quebrar paradigmas, dar mais visibilidade à nova configuração da família brasileira. De acordo com os dados mais recentes da Vara da Infância e da Adolescência, foram realizadas 88 adoções no ano passado aqui no DF. Hoje, 517 famílias estão habilitadas para adoção e 120 crianças e adolescentes estão no cadastro para serem adotados. É uma conta que não fecha, muitas vezes por conta do perfil que os pais querem da criança, querem do filho, eles procuram um filho ideal. E as crianças que estão na instituição não estão dentro dessa faixa etária que eles procuram. A exposição fica até sexta-feira no Conselho Nacional de Justiça, na quadra 514 Norte, e a entrada é de graça. Veja a seguir, DF Trans cancela mais de 36 mil cartões do passe livre para deficientes. A medida é adequar o novo sistema de biometria facial. É depois do intervalo, até já.